Meus irmãos, hoje a nossa meditação vai ser no Evangelho segundo Mateus, capítulo 3, os versículos 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus, irmãos. E naqueles dias apareceu João o Batista, pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Amém? Senhor, Deus bendito, Pai amado, te pedimos mais uma vez, Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja nos conduzindo aqui durante essa palavra, meu Deus, que vai ser pregada neste momento, que o Teu Espírito Santo possa preparar os nossos corações, Senhor, para recebê-la, para colocá-la em prática em nossas vidas, Senhor, para que o Teu nome venha a ser glorificado através de nossas vidas e venha a ser engrandecido, Senhor, no meio do Teu povo e de todos aqueles que ainda vão se juntar, meu Pai, à Tua igreja. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Amém. Podem sentar, irmãos, por favor. Meus irmãos, João Batista, ele começa a pregação dele, né? Quando ele começa o seu ministério, ele já vem com essa palavra, né? Chamando o povo ao arrependimento. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Senhor Jesus também, quando ele começa a sua pregação, o seu ministério de forma pública, como está escrito em Mateus, no capítulo 4, versículo 17, fala que Jesus também ele veio com essa mesma mensagem. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mas, e por que tanto foco nessa palavra, irmãos? Porque essa palavra ela tem um peso muito grande. Nós sabemos que podemos, inclusive, dizer que o arrependimento ele é como se fosse uma chave para esse reino que está por vir, esse reino que eles vão pregar. Porque o arrependimento ele é o começo, ele é ali o início. Quando nós nos arrependemos da nossa vã maneira de viver, como a palavra diz, que é assim que nós vivemos antes do arrependimento, nós reconhecemos tudo aquilo que Cristo fez por nós, o castigo que ele sofreu, que é nós que deveríamos sofrer, porque nós é quem tínhamos transgredido o mandamento de Deus. E nos rendemos diante de Deus, reconhecemos a Cristo como nosso verdadeiro Senhor e Salvador, a porta desse reino se abre para nós. Por isso que o arrependimento ele é o início, por isso que ele é como que fosse a chave que vai nos dar acesso a esse reino. Então, sem o arrependimento, irmãos, ninguém entra. Por isso que ele é o começo. No início da palavra, no Velho Testamento, a gente consegue perceber que Deus ele nunca se calou diante do pecado. Porque desde a primeira queda do homem, o homem sempre vem transgredindo o mandamento de Deus e Deus nunca fez vistas grossas para isso. Deus sempre repreendeu o homem, trouxe castigo muitas vezes, trouxe juízo também sobre as pessoas muitas vezes, mas ele também sempre ofereceu misericórdia àqueles que se arrependiam, porque o chamado sempre estava ali. Já no Novo Testamento, a gente vê em 2 Pedro, quando Pedro ele vai falar sobre a vinda do Senhor, ele fala que nos últimos dias aconteceriam muitas coisas e que as pessoas, elas, ao invés de se arrependerem, elas ainda iriam zombar. Iriam dizer, mas desde os últimos tempos, desde os nossos pais, que a gente ouve essa história de que Jesus está voltando e até hoje nada, tudo permanece igual. Nos nossos dias, a gente sabe que permanece essa mesma falácia, né? Mas Pedro ele vai falar, irmãos, em 2 Pedro capítulo 3, a partir do versículo 9, ele diz que não é porque Deus esteja demorando, não é porque Deus não venha ou que esteja demorando, mas isso é simplesmente para evidenciar, para deixar ainda mais claro para nós a misericórdia de Deus. 2 Pedro capítulo 9, capítulo 3, a partir do versículo 9, ele vai dizer que mas Deus é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. A palavra de Deus vai falar também, irmãos, em Ezequiel, no capítulo 33,
versículo 11. O Senhor falando através de Ezequiel, ele diz: Dize-lhes, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? O homem, quando ele está em pecado, irmãos, é como se ele estivesse morto. Por isso que Deus ele fala: convertei-vos e vivam. Convertei-vos. Saiam desse caminho de morte ao qual vocês estão andando e façam uma conversão, façam um retorno. Voltem para mim, para que vocês verdadeiramente tenham vida. E também em Zacarias, capítulo 1, versículo 3, o Senhor diz: tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós. A palavra tornar, ela já traz um sentido de que você voltou de onde você estava indo, ou você saiu de onde você estava e precisa tornar, né? O homem, quando ele está no pecado, é como que ele esteja andando rumo a um abismo, a um caminho de morte. E Deus diz: torne para mim, volte, saia desse caminho que você está indo. Porque o pecado, ele afasta o homem de Deus. Por isso que Deus diz: torne para o caminho verdadeiro, o caminho que traz vida, o caminho que você deve andar. E saia desse caminho de perdição. Não existe comunhão entre luz e trevas. Por isso que onde o pecado está, Deus não pode estar ali. Arrependam-se, tornem-se para mim, e eu me tornarei para vós. Então, quando a pessoa verdadeiramente se arrepende, quando ela larga essa condição de pecado, Deus passa a estar ali com ela. Eu ouvi uma mensagem uma vez, irmãos, de um pregador americano, que eu achei muito interessante o exemplo que ele dá quando o homem está nessa condição de pecado, ou quando o homem comete um pecado. O nome do pregador é Paul Washer. Eu nunca mais esqueci esse exemplo que ele dá, porque eu achei realmente interessante. Ele diz que quando o homem peca, é como que o inimigo chegasse ali no ouvido do homem e dissesse assim: você pecou. Corra para longe de Deus. Como que você pode ser tão hipócrita e ainda querer chegar diante da presença de Deus depois do que você fez? Depois de ter transgredido o mandamento dele. Corra para longe dele. E se a gente pensa em não correr, se a gente pensa em se humilhar e pedir perdão, ele ainda sussurra outra vez: você é muito hipócrita. Depois do que acabou de fazer, você ainda vai ter coragem de chegar diante de Deus? E do outro lado tem Deus, como que esteja Deus ali falando também com a gente através do Espírito Santo. E Deus diz: corra para perto de mim, porque eu sou o único que pode mudar essa condição. E por isso que a gente precisa, irmãos, do arrependimento verdadeiro daquelas transgressões que a gente comete, para que a gente possa ter o discernimento do Espírito Santo quando a gente passar por uma condição dessa. A gente entender que a gente precisa correr, não com medo de Deus, não para longe de Deus, mas para perto de Deus, porque só Ele é quem pode nos perdoar. Marcos, capítulo 12, irmãos, capítulo 2, dos versículos 15 a 17. Marcos 2, do 15 ao 17. A palavra de Deus, ela vai falar sobre quando Deus chamou Levi, né? Estava na recebedoria. Quando Jesus chamou Levi, ele estava na recebedoria. E a palavra de Deus vai falar em seguida que Jesus foi comer na casa de Levi, e ali tinham muitas pessoas pecadoras. E diz assim a palavra de Deus: e aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus os seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe este com publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico,
mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. A primeira coisa que a gente precisa é reconhecer a nossa situação, a nossa miserabilidade quando a gente está nessa condição. Porque a nossa justiça própria, como a palavra de Deus fala, para a nossa salvação, ela não vai acrescentar em nada, irmãos. É nossa obrigação a gente ter boas obras. Mas essas boas obras não vão poder nos salvar. Então, primeira coisa que precisa é reconhecer o nosso estado de perdição quando estamos em pecado. Somente esses que conseguem perceber que estão perdidos é que vão compreender, vão entender que precisam de alguém para salvá-los. E é isso que Jesus ele fala, irmãos, que eu não vim chamar aqueles que se acham justos. Aqueles que já se acham justos, eles não vão precisar de alguém para justificá-los. Mas aqueles pecadores, aqueles que se reconhecem como pecadores, esses vão saber que precisam de alguém. E no caso, que precisam de mim, que eu estou chamando. Há aqueles que depois de serem exortados, irmãos, eles se fecham mais ainda, endurecem o coração. Como era o caso desses fariseus e publicanos, que tantas vezes foram repreendidos por Jesus. Tantas vezes receberam esse chamado de arrependimento. E o problema quando nós fazemos isso, quando nós nos colocamos nessa condição de coitados, quando somos repreendidos por isso, é que a gente não vê como tão grave aquilo que a gente fez. Ah, mas foi só um deslize. Cometi só um erro. Porque nós temos o hábito de muitas vezes nós classificarmos o pecado para podermos nos auto-justificar. Tem o pecadinho e tem o pecadão. É como que o pecadinho Deus aceite, como que Deus vai fazer vista grossa para o pecadinho e só vai castigar o pecadão. E a palavra de Deus fala que não é dessa forma que acontece. Em 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 15 e 16, o Paulo ele fala que Cristo ele veio ao mundo para salvar todos os pecadores. Ele inclusive fala que ele é o maior dos pecadores. E todos nós deveríamos olhar para nós e vermos em nós também como esse maior dos pecadores, irmãos. Não como um pequeno pecador, só um pecadozinho, mas como que aquilo que a gente fez, por menor que possa parecer, é uma coisa muito terrível diante de um Deus santo. E nós podemos ver também, através dessas palavras do apóstolo Paulo, em 1 Timóteo, a verdadeira transformação na vida de uma pessoa que se arrepende. Paulo, ele foi de perseguidor a apóstolo perseguido, né? E ele a gente não vê, como nós falamos na nossa EBD mais cedo, a gente não vê Paulo se lamentando dessa condição. Mas a todo momento ele dando glória a Deus, porque mesmo diante da dificuldade, da perseguição que ele está passando, ele reconhece que o maior presente ele já recebeu, que foi a salvação, e o perdão daqueles pecados que, na ignorância, ele cometia. Porque ele achava que estava servindo a Deus com aquilo que ele fazia, mas não tinha entendido ainda verdadeiramente. Lucas, ele, no capítulo 13, versículo 1, só que um pouco antes, Lucas ele vinha falando sobre a avareza, sobre a falta de fé, sobre a hipocrisia e a falta de vigilância. O Senhor vinha falando, na verdade. E Lucas, no capítulo 13, a partir do versículo 1, fala assim a palavra de Deus. Lucas 13, de 1 a 5. Fala assim: E naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com o seu sacrifício. E respondendo Jesus, disse-lhes: Cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não, vos digo,
Antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Ou aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou. Cuidais que foram mais pecadores do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não, vos digo. Antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Jesus ele tinha acabado de repreender, irmãos, aqueles fariseus da hipocrisia, da falta de fé, da avareza. E o que eles já começaram a fazer? Apontando o pecado dos outros. Porque isso, às vezes, faz a gente não parecer tão mal. Porque é como que a gente aponte para a vida do outro para nós parecermos menos culpados. Mas fulano é mais pecador do que eu. Fulano é mais mal do que eu. Deus vai levar em conta. E o que Jesus fala? Se não vos arrependerdes, todos perecerão. Todos perecerão. Todos os que estão em pecado, se não se arrependerem, vão perecer tanto quanto aqueles mais pecadores. E o arrependimento, irmãos, ele é algo pessoal, né? Eu não posso me arrepender por outra pessoa não pode se arrepender por mim. E não é apenas para os mais pecadores. Todos nós precisamos nos arrepender. E uma coisa que nós, durante a nossa caminhada cristã, que é longa e que é árdua, a gente tem que ter em mente que não é apenas aquele arrependimento inicial. Aquele arrependimento de quando você estava no mundo, você estava no mundo, o Senhor te chamou, você se arrependeu, começou a caminhar e pronto, já me arrependi. Já estou garantido. Na nossa caminhada cristã, a gente precisa se arrepender constantemente. A palavra de Deus fala que nós vamos continuar a pecar, seja por omissão, seja por palavra, seja por ação. Não que isso venha a se tornar um hábito ou algo comum na nossa vida. A gente vai pecar não porque a gente esteja buscando o pecado, né? Mas porque a gente vai cometer porque nós somos falhos. Então, toda vez que a gente pecar, a gente precisa se arrepender. Não é apenas o arrependimento inicial. O Senhor fala em Apocalipse, capítulo 3, versículo 19, que ele repreende e castiga a todos quanto ama. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Se o Senhor está tratando conosco de uma forma dura, irmãos, não é porque ele está nos castigando, porque ele não nos ama. Exatamente porque ele nos ama que ele está fazendo isso. É por amor. Para que a gente não pereça, mas tenha a vida eterna. E em Apocalipse, no capítulo 3, ainda no capítulo 3, de 9 a 16, Deus vai falar, o Senhor vai falar que mesmo diante das lutas, mesmo diante de todas aquelas coisas que estavam acontecendo, as taças da ira, as trombetas, todas aquelas coisas que estavam acontecendo, muitos homens não se arrependeram. Ao contrário, blasfemaram do nome de Deus, que infelizmente é o que acontece na vida de muitas pessoas também. Diante da dificuldade, ao invés da pessoa se tornar para Deus, ela se arrepender de tudo que ela fez e ela clamar pela misericórdia, ela se ira contra Deus. Isso revela que o sofrimento, irmãos, nem sempre ele leva ao arrependimento. Na hora do sofrimento, muitas vezes, a pessoa faz exatamente o contrário daquilo que Deus espera que ela faça. Por isso que só o verdadeiro quebrantamento diante de Deus é que leva a um arrependimento genuíno. O livro de Atos, no capítulo 2, fala que depois daquele discurso de Pedro, da conversão de 3.000 almas, os homens se compungiram em seus corações e perguntaram: que faremos, homens irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos. Arrependei-vos.
E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Perdão dos pecados, batismo em Cristo e dons do Espírito Santo. E em Atos ainda 3, versículo 19, ele nos promete perdões apagados, tempos de refrigério e a presença do Senhor para aquele que verdadeiramente se arrepende. Antes do arrependimento, muitas vezes dor, culpa, um vazio enorme e morte, não apenas física, mas a pior, a espiritual. Depois tem renovo, vida, refrigério e a graça de Deus sobre nossas vidas. Já foi pregado inúmeras vezes aqui na igreja, irmãos, sobre a brevidade da nossa vida. Nós, quando muitos chegamos a 100 anos, as expectativas de vida que os órgãos governamentais trazem é na média de 70 anos. Mas como o próprio nome diz, isso é o quê? Expectativa. É algo que você espera que aconteça, mas você não tem controle nenhum sobre isso. Você não sabe se vai chegar até lá. E o que é isso comparado a toda uma eternidade que vem depois desses 70, 80, 90, 100 anos? A vida, ela é breve, irmãos. Como diz em Tiago 4,14, ela é como um vapor que desaparece, que aparece como um pouco e logo se desvanece. Como aquela neblina que a gente vê nesses dias frios, assim pela manhã. Apareceu o sol, se dissipa. Hoje, nós estamos aqui. Amanhã, não sabemos. O tempo de se arrepender, irmãos. Eu posso deixar lá para o final, quando eu estiver chegando nos 70, 80, 90? Não. O tempo de se arrepender, ele é hoje. Porque eu não sei se eu vou chegar até amanhã. Muito menos daqui a 30, 50, 100 anos. A palavra de Deus, ela traz em Lucas, no capítulo 16, do versículo 19 ao 31, o próprio Jesus contando, irmãos, aqui a parábola do rico e do Lázaro. Diz assim a palavra de Deus. Lucas 16, a partir do 19. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro que jazia cheio de chagas à porta daquele e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro somente males. Agora, este é consolado, e tu atormentado. E além de tudo isto, está posto um abismo entre nós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá para cá. E disse-lhes: Rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse-lhe: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, ele lhe disse: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que alguém ressuscite. A palavra de Deus, ela não fala, irmãos, aqui que esse homem era uma pessoa extremamente perversa, que vivia fazendo muitas coisas terríveis. Mas ela deixa evidente aqui a falta de amor desse homem. A falta de misericórdia com o próximo. Ele vivia de uma forma como se Deus não existisse. Como se ele não fosse morrer um dia. Mas ele morreu.
e ele percebeu que era tarde demais depois da morte você se arrepender dos seus pecados. Então ele clama para que Abraão mande alguém para avisar os irmãos dele que eles mudassem a condição que eles estavam vivendo, para eles poderem não ir para aquele lugar onde eles estavam indo. E Deus fala, a minha palavra está sendo pregada, trazendo para uma linguagem mais dos nossos dias, a minha palavra está sendo pregada, ela está sendo aclamada aos quatro ventos, eles têm que ouvir o que está lá. Se eu mandar alguém daqui, se eles não se arrependem ouvindo a palavra, de que adianta eu mandar alguém daqui para lá? E essa, irmãos, é uma palavra que a gente tem que atentar de forma muito séria. Porque, como eu falei, é urgente. Porque não adianta eu querer adiar para quando eu já tiver conquistado isso ou aquilo outro. Não adianta para quando eu já estiver quase no final da minha vida, porque eu não tenho gerência sobre isso. O tempo que nós temos de arrependimento é enquanto nós estamos vivos. Enquanto eu estou aqui, enquanto eu ainda posso clamar a Deus para que aquela condição venha a ser mudada. É esse o tempo. É esse o tempo que eu tenho para chegar diante de Deus e verdadeiramente pedir que Ele mude essa minha condição. Mas depois do arrependimento vem também a caminhada. Nós precisamos perseverar. Nós precisamos não apenas me arrepender daquilo que eu fiz, mas continuar arrependendo-se daquilo que nós não deveríamos ter feito e fizemos e crescer no conhecimento de Deus a cada dia. Buscar cada dia fortalecimento em Deus para continuarmos vigilantes e não perdermos a presença dele em nossas vidas. Essa mensagem, irmãos, ela não é uma mensagem de tristeza, muito pelo contrário. É uma mensagem de alegria. Porque o que Deus nos promete àqueles que se arrependem, irmãos, é algo que nós jamais conseguiríamos por nossas próprias contas, por nossos próprios meios. Ele nos promete vida eterna, tempos de refrigério, a presença dele por toda a eternidade. Então que a gente possa, irmãos, ter essa palavra viva em nossas vidas. Que o arrependimento na vida do cristão, ele não é só no início. Ele é durante toda a caminhada. E que nós precisamos buscar sempre que o Espírito Santo venha a estar conosco ali, nos incomodando, e nós estarmos atentos à voz do Espírito quando ele nos incomodar nesse sentido de arrependimento. E que o Senhor possa ter misericórdia de nós, irmãos, nessa nossa caminhada, e que nós possamos perseverar. Em nome de Jesus. Amém?